Amém, queridos? Pode ficar sentado mesmo. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de João, no capítulo 11, a partir do primeiro verso, diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro. Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Amém, queridos? Essa é uma qualidade que nós encontramos no nosso Jesus. Diferente do meu ponto de vista e do seu ponto de vista, o Senhor Jesus, Ele amava, Ele ama, e Ele faz o que for necessário para demonstrar esse amor, e Ele assim o fez, quando se entregou no madeiro por amor de mim e de você. Amém? Olha que interessante, João, quando escreve esse texto, quando ele relata isso, João fala com propriedade a respeito do amor. Que nós sabemos que dentre os discípulos de Jesus, João é mencionado como o discípulo do amor, né? Assim, o apóstolo do amor. A palavra vai dizer que em algumas oportunidades, João teve a oportunidade de reclinar a cabeça. Olha que ousadia. Olha que intimidade. Olha que liberdade. Irmãos, essa expressão é uma expressão que mexe muito comigo. O fato de você reclinar a cabeça sobre o ombro de alguém, sobre o peito de alguém. Porque se eu, por exemplo, estiver no ônibus e quiser reclinar minha cabeça no colo de alguém, o mínimo que vai acontecer é eu tomar um chega para lá, não é? O mínimo que pode acontecer é alguém me empurrar para fora do ônibus. Se eu estiver na fila de um banco, se eu estiver no meio da rua e de repente me der vontade de reclinar a cabeça no peito de alguém, no mínimo vão achar o meu comportamento estranho. Mas quando a gente tem liberdade, quando a gente tem amor, quando a gente tem empatia, quando a gente tem intimidade com alguém, a gente tem essa possibilidade, né, de, por exemplo, meu filho, de deitar no meu colo, de encostar a cabeça dele no meu peito, ouvir os batimentos do meu coração e receber um cafuné. A Bíblia não fala que João recebeu esse cafuné, tá? Amém? Eu estou falando para você a liberdade que Jesus dava, aleluia, aos seus discípulos. Você entende? E eu vejo isso, querido, como uma demonstração de carinho impagável. A oportunidade que João teve, aleluia, de debruçar, de encostar sua cabeça no peito do Mestre, no peito de Jesus, eu tenho certeza que nenhum dos outros homens tiveram essa oportunidade. A Bíblia não menciona outra pessoa, somente ele. Você entende isso? Então João, quando fala que Jesus amava a Marta, amava a sua irmã Maria e amava a Lázaro, João fala de algo que ele via. João fala de uma demonstração que Jesus fez perceptível. Vocês estão entendendo? E é muito gratificante quando você vê, porque Jesus não fazia diferença e não faz diferença até hoje. Ele nos ama de uma maneira tal que a própria Bíblia não consegue descrever. A maneira que Deus nos ama é uma maneira tão particular, tão peculiar,
Porque veja bem, a Bíblia fala das características dessas pessoas. Por exemplo, quando fala de Marta, a gente já tem logo a menção do quê? De uma pessoa que não para. Quando se fala de Marta, quando a Bíblia fala de Marta, a Bíblia fala de uma pessoa que ela não pode ver um móvel fora do lugar, que ela vai ajeitar. Se alguém está comendo, ela está passando pano na mesa. Olha só, vai entendendo para você tentar entrar dentro daquilo que eu quero passar para você nessa noite. Quando a Bíblia fala de Marta, é a visita chegando, alguém abrindo a porta para recepcionar e ela já preocupada com o que vai servir. Não é assim? Quando a Bíblia fala de Marta, a Bíblia fala que enquanto um senta, aleluia, para ouvir o que o mestre fala, no caso de Maria, Marta fica preocupada com o que tem que fazer dentro de casa. E muitas vezes nós somos assim. Nós temos tantas preocupações, com tantas coisas a fazer, com tantas coisas ocupando o nosso tempo, que aquele que é digno de receber a nossa atenção acaba ficando em segundo plano. Perceba que quando o Senhor fala, quando a Bíblia fala nessa passagem, em que eles recebem Jesus em casa, Maria simplesmente se joga. Maria simplesmente não está nem aí para a cor do céu. Maria não está nem um pouco preocupada com o que vão dizer, o que vão pensar. O foco dela é estar nos pés dele. Você entende como muitas vezes nós mesmos trocamos como é que eu posso dizer? Essa necessidade, não seria essa palavra que eu queria usar, mas como nós trocamos as coisas, a ordem das coisas, na verdade. A Bíblia, quando fala de Maria, a Bíblia já fala de quê? De uma pessoa adoradora. E um adorador, ele não precisa de mais qualidades. Quando você fala de adoração, quando você fala de adorador, você não precisa falar que ele é bonito, que ele é alto, que ele é forte, que ele canta ou que ele não canta, que ele toca ou que ele não toca, que ele prega ou que ele não prega, que ele intercede ou que ele não intercede, que ele fica no diaconato ou ele não fica no diaconato, ou ele recebe na porta ou ele não recebe na porta. Não, o adorador é adorador. É interessante essa colocação, porque nós fazemos essa separação. Às vezes, até para um bom funcionamento do culto, não é assim? Às vezes, até para podermos organizar as coisas da nossa vida. Mas a grande verdade é que o Senhor, Ele entende dentro das minhas limitações, e são muitas, e me aceita assim. O Senhor olha para a Lohane, com toda essa beleza, diga-se de passagem, mas com as suas limitações também, e o Senhor entende ela. O Senhor olha para o Davi, com todo o talento que tem, mas com as suas limitações, as suas falhas, os seus defeitos, e o Senhor entende. E não só entende, como Ele vai nos dando, aleluia, as dicas de como corrigir, ou como melhorar isso em nós. Vocês estão me entendendo? E engraçado é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não temos essa percepção. Quem dera nós tivéssemos um pouco dessa percepção. Mas a grande verdade é que quando João menciona essa família, ele não fala dessa família como uma família qualquer, ele fala de uma família próxima a Jesus. Uma família que quando Jesus estava ali, próximo da aldeia, Jesus sempre passava na casa dele para tomar um cafezinho, para bater um papo. Não era assim? Aleluias. Para comer um churrasquinho, para tomar aquela Coca-Cola gelada. Porque é assim, quando você tem amizade, quando você tem liberdade, você não marca horário para receber alguém na sua casa. Você não marca. Hoje, infelizmente, nós fazemos isso. Hoje, por mais amizade que você tenha com alguém, hoje você tem que ligar para saber se a pessoa vai poder te receber na casa dela. E infelizmente, eu digo isso infelizmente, porque eu cansei de sair da minha casa para ir para a casa de amigos sem avisar e ser muito bem recebido. Hoje a preocupação é lógico, queridos, vamos colocar à parte o fator pandemia, tá bom?
Vamos colocar à parte o fator Covid, que a gente sabe que está bloqueando muitas coisas. Mas, no demais, a gente não faz mais isso. Hoje a gente já não tem mais a liberdade de falar, Rodrigão, estou chegando. Ô Edson, não é por nada não, mas hoje é dia da faxina. O patrão está limpando a casa, isso não vai ser legal. Você chegar agora. Em outras épocas, eu cansei de ver isso, e cansei de presenciar isso, da pessoa dar aquela famosa carioca. Não, tira isso daqui, não. Fulano está chegando, Beltrano está chegando. A alegria de receber em casa. Você entende isso, querido? Isso é uma demonstração de amor que muitas vezes, que infelizmente a gente não está conseguindo ver mais. Tá certo? E quando, mencionando ainda a respeito disso, num determinado momento, conforme relata a Bíblia, Jesus recebe uma notícia. Jesus ele está além do Jordão, ali falando das coisas do Senhor, falando do reino, curando, libertando, transformando, fazendo aquilo que o Pai o designou a fazer. E de repente, meu pastor, chega a notícia até ele de que um colega está doente. Amém? Amém ou não, igreja? Amém. Não. Amém, não. A notícia foi de que aquele que ele ama estava doente. Aquele a quem tu amas está enfermo. Porque quando é um colega, alô, a gente ainda consegue dar uma relevada na situação. Quando é uma pessoa que não tem muita proximidade, a gente tenta agilizar, ver se a outra pessoa não pode atender. Meu pastor. Eu gosto do meu Jesus por causa disso, ele faz a gente pregar o que a gente vive. É assim que funciona. Mas quando é alguém muito próximo, alguém que você ama, você para o que você está fazendo e vai socorrer. Seja um caso de enfermidade, seja um carro quebrado, seja para você simplesmente dar um abraço, não importa. Se o amigo fala que ele está necessitado, que está doente, você larga, faz de tudo para ajudar, não é assim? Jesus recebe a notícia. Quando ele recebe a notícia, todo mundo pensa o quê? O mensageiro está falando de Lázaro. O mestre vai parar tudo e vai para lá agora. Imagina o burburinho. O que ele vai fazer? Será que ele vai fazer como fez com o servo lá do centurião? Será que ele vai só lançar uma palavra e já vai estar tudo certo? Será que ele vai fazer como a filha de Jairo, ele vai até a casa dele, impor as mãos para ele ser curado? Será que ele vai parar tudo? O que ele vai fazer? Querido, uma coisa que eu fiquei olhando nesse texto, e eu achei muito interessante, é que é uma coisa muito óbvia. Muitos que seguiam e acreditavam em Jesus ali, ainda não acreditavam que Ele era o Filho de Deus. Que Ele é o Senhor da vida e da morte. Muitos ainda hoje não conseguem entender que o poder de Cristo ultrapassa qualquer limite humano, qualquer barreira humana. Aquilo que para muitos é uma enfermidade a ponto de morte, para Jesus é só um sono. Aquilo que para muitos já é um caminho irreversível, já é algo que não tem mais jeito, para Jesus é só uma palavra. Entenda, querido, que dentro desse contexto,
A Bíblia vai falar no versículo seguinte, no versículo 6, que quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava. Sabe o que eu consigo entender com isso? É que a situação já estava sob o controle dele. Às vezes a gente não vê recurso, às vezes a gente não entende, mas a situação não saiu do controle dele. Às vezes a gente não enxerga, aleluia, a porta de saída, a gente não sabe como é que vai fazer, mas a situação está no controle dele. Uma coisa que me fez viajar nessa palavra, querido, entenda isso. Olha que coisa louca. A morte para tocar em Lázaro teve que passar por ele. Ou você acha que a morte sai aí pegando quem ela quer, do jeito que ela quer, sem autorização do Criador? Ainda está no controle dele. Talvez para nós é muito difícil de entender isso, e é. A nossa mente é muito limitada para entender isso. A gente não consegue entender como é que uma pessoa consegue ter controle, como é que uma pessoa não, como é que um Deus pode ter controle sobre todos os seres humanos nessa terra. Como é que ele pode fazer isso? Isso faz parte dos atributos dele. Isso faz parte do poder dele. Isso é algo que eu não vou entender nunca. E você também não vai entender nunca. Como é que ele está cuidando de nós aqui, na Igreja Evangélica Ramá. E ele está cuidando também dos irmãos na Assembleia aqui do lado. Como é que ele está lá cuidando do pessoal lá na Assembleia, lá do lado, e está cuidando do pessoal ali na Universal? Como é que ele está cuidando do pessoal da Universal e está cuidando do pessoal lá do outro lado do planeta? Como é que um Deus consegue fazer isso, cuidar de tanta gente, em meio a tantas coisas que acontecem, tantas destruições, e é o que a gente tem visto e ouvido, e não consegue entender, mas por quê? Como é que ele consegue fazer isso? Só ele, querido. Isso é algo que a gente só vai saber na glória, se Ele quiser assim contar, se Ele quiser assim nos revelar. Mas a grande verdade é que o poder dele é incomparável. Aleluias. O poder dele é incomparável. E ele fica mais 2 dias naquele lugar, querido, onde ele estava. Primeiro, porque ele já tinha o controle da situação. E segundo, porque ali ainda havia pessoas necessitadas. Ali ainda havia alguém que precisasse de um toque, de uma palavra. Talvez de uma cura, talvez de uma libertação, não sei. Mas, passados esses 2 dias, Jesus decide ir para lá. Agora nós vamos. E quando ele decide ir para a casa de Lázaro, os seus discípulos ainda se levantam e falam: Senhor, mestre, mas se o senhor for para lá, ó, o pessoal está querendo a sua cabeça. Mas a morte é algo que não preocupava Jesus, porque ele estava no controle da situação. O tempo dele ainda não havia chegado. O dia dele ainda não havia chegado. Ainda havia coisas para fazer nessa terra, e ele sabia que ia fazer. Sabe, querido, nós precisamos ter essa convicção no coração. Nós precisamos ter essa certeza que quando temos um compromisso, quando temos algo que Deus prepara no nosso coração, quando o Senhor tem planos e projetos para nós, quando Ele revela, quando Ele expressa isso para mim e para você, não importa, aleluia, o que venha se levantar, não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa o que aconteça, enquanto o que Ele programou para você não acontecer, o seu fim não chega. Às vezes a gente se prende com tantas coisas: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Entenda uma coisa: se está no plano dele, se está no projeto dele, se está no caminho dele, e é com você, vai acontecer. Mas eu preciso ter essa convicção no meu coração, eu preciso ter essa convicção, eu preciso ter essa fé, eu preciso ter essa certeza.
Entenda que o Senhor ele vai falando com seus discípulos. Lá no versículo 11, para a gente encurtar um pouquinho por causa do horário, que esse relógio não para. Tira a pilha de lá, por favor. No versículo 11 diz assim, ó. Assim falou e depois disso disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do? Mas quem foi falar para Jesus que Lázaro estava morto? Porque o mensageiro chegou avisando que ele estava doente. Você consegue perceber? Aleluias. Você consegue perceber o que é ter o controle das coisas nas mãos? Você consegue perceber o que é servir, aleluia, a Jesus Cristo? As coisas já aconteceram, a gente não sabe, nós não sabemos, mas ele já sabia. Ele trata da morte de Lázaro como um sono. Ele trata de uma situação de tristeza como um sono. Muitas vezes, querido, a palavra sono pode ter uma repercussão muito grande na minha vida. Pode ser um sono ministerial. Pode ser um sono espiritual. Pode ser um sono de trabalho. Um sono de falta de atenção, de déficit de atenção, né? O pessoal fala chique é assim, né? É déficit. Queridos, às vezes eu solto umas piadinhas assim para a gente dar uma despertada. Entenda isso, é para tirar o sono, é verdade, minha irmã. Entenda isso. Às vezes a gente deixa coisas dormirem na nossa vida. Às vezes a gente deixa coisas adormecerem na nossa vida. Aleluias. Aleluias. Mas aquele que é dono do projeto está chegando para despertar você do sono. Pode acreditar no que eu estou te dizendo, você que me ouve nessa noite, o dono do projeto está chegando para te despertar desse sono. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Irmão, a coisa é linda, coisa linda. Então, disseram seus discípulos: Senhor, se dorme, versículo 12, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus lhe fala abertamente: Lázaro está morto. Agora sim, quem declarou a morte foi Cristo. E quando ele declara que algo morreu, só ele pode trazer a vida. Porque às vezes, querido, a gente mata algumas coisas na nossa vida, e espero que você tenha maturidade para entender isso. Não dizendo que você tem poder para alguma coisa, nada disso. Mas às vezes a gente mata coisas da nossa vida que nós mesmos podemos ressuscitar. Às vezes nós pegamos alguns sonhos, enterramos eles e damos como morto. Às vezes a gente faz alguns projetos e as coisas não acontecem, a gente dobra, amassa a folha, joga numa gaveta e dá como morto. Mas se de repente vem um ânimo, vem uma palavra diferente, vem algo que te motiva, você pega aquele sonho que estava enterrado ou engavetado, ou que estava literalmente esquecido, e você começa a trabalhá-lo de novo. Então você começa a dar vida a ele. Isso no âmbito natural. Não é assim? Você pode pegar um carro, por exemplo, e começar desfazendo dele aos poucos. Quebrou uma peça, quebra outra, você encosta no canto e deixa. Esse carro morreu, esquece, daí não quero mais. Mas de repente entra num cascalho. Coisa boa, hein, Rô? Você é louco. Aí você pega aquele que está parado, cheio de peça faltando, fala, quer saber de uma coisa? Eu vou levar para a oficina ali
na Zona Norte. Vou mandar dar um tapa nele, vamos levantar tudo, vai ficar, ó, 1000 graus. Coisa que você pode fazer. Mas quando a gente fala de morte física, corpo, alma, é só o Senhor que pode ressuscitar. É só Ele que pode trazer a vida. Então entenda, Jesus declarou que Lázaro morreu. Então, lá no versículo 15, vai dizer assim: folgo por amor de vós e que eu não lá estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, com os discípulos, disse assim, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E isso é algo meio difícil de falar, irmão, porque 4 dias que o corpo já foi enterrado, só para você ter uma noção, às vezes você esquece você joga um pouquinho de comida dentro do seu lixinho e esquece. Você joga de manhã e sai na correria do trabalho e vai embora. Quando você volta à noite em casa, o negócio tomou conta do ambiente. É ou não é? Você esquece qualquer restinho de comida, o negócio apodrece de uma maneira terrível. Agora você imagina essa carne jogada num sepulcro, sendo visitada por bichinhos, o quanto isso apodrece e fede. Você consegue visualizar isso? Sabe o que isso representa, querido? A podridão que muitas vezes nós somos. Porque, se você olhar para a expressão desse texto, a Bíblia vai dizer que Jesus chega a 4 dias. Os estudiosos dizem que até o 3º dia o judeu tinha a ideia de que a pessoa pudesse ressuscitar, pudesse voltar à vida. E a partir do 4º dia já não haveria essa possibilidade. Então entra num fator de crenças, uma coisa que eu não quero entrar muito, até para não fugir daquilo da minha vida, e eu não consigo. Mas por quê, meu pastor? Porque não depende de mim. E às vezes a gente se perde dentro disso. Às vezes a gente quer adiantar algumas coisas na nossa vida, mas não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós. O tempo dele é outro. A gente trabalha dependendo de um reloginho, se a cada minuto, se a cada segundo, se a cada hora. Não, ele passeia sobre o tempo. Para ele tanto faz estar lá em Gênesis agora, como está ali presenciando o Apocalipse. A gente não entende isso, mas ele passeia. É uma linha que para ele não faz diferença se vai acontecer agora, se vai acontecer daqui 5 minutos, se vai ser daqui 4 dias, se vai ser daqui 4 anos, não importa. O que importa é que eu tenho que ter essa paciência, essa certeza, essa fé de que Ele vai fazer. Aleluias. Aleluias. A palavra vai dizer, lá no versículo 19, eu estou tentando esmiuçar, querido, para não fugir daquilo que o Senhor quer tratar no meu coração, no seu coração, amém? Lá no versículo 18, na verdade, vai dizer que Betânia ficava numa distância aí de 15 estádios, aproximadamente 3 quilômetros, tá certo? Lá no 20, vai dizer assim, ó: ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, o que a Marta faz? Ela sai disparado. Ela coloca a rodinha nos pés, meu querido, e dispara. Só que quando Marta se apresenta para Jesus, ela se apresenta dentro de uma situação totalmente diferente daquilo que ela está acostumada a fazer. Porque ela está acostumada a servir, ela está acostumada a ajudar, ela está acostumada a fazer. Só que ali não cabe mais a ela fazer nada.
Aliás, não cabe mais a ninguém fazer nada. E Marta simplesmente expressa: mestre, poxa vida, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido não. Se o Senhor tivesse chegado mais cedo, tá? Eu estou tentando conjecturar isso, para a gente falar no nosso português. Se o Senhor não tivesse perdido a hora, se o Senhor não tivesse esquecido, se o Senhor não tivesse se ocupado com outras coisas, o meu problema tinha sido sanado. E quantas vezes, querido, de verdade, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você já se considerou esquecido por Jesus? Quantas vezes você apresentou um problema para Ele e esse problema não se resolveu dentro do tempo que você acha que seria o necessário, que seria o certo, e você já falou: o Senhor esqueceu de mim. Não, o Senhor não deve se importar comigo, Rodrigo, não é possível. Eu sei que tem pessoas com mais dificuldades, com mais problemas, mas será que Ele não conseguiria me ajudar? Aí vamos trazer para a linguagem de Marta? Será que o Senhor amava tanto assim o meu irmão, a mim e a minha irmã? Porque se o Senhor amasse mesmo, o Senhor ia parar tudo o que o Senhor estava fazendo e ia vir ao nosso socorro. Porque somos duas mulheres dentro de uma casa e só temos Ele para nos proteger. Tínhamos, porque agora eu não tenho mais. Meu irmão, pensa aí, irmão. Às vezes a gente quer ensinar para Jesus como é que faz. Se não tivesse parado no meio do caminho, se não tivesse ficado mais 2 dias, e olha, irmão, 2 dias faz muita diferença em muitas coisas. Aí você se coloca no lugar de Marta. Marta está perdendo o porto seguro dela. Maria está perdendo o porto seguro dela. O homem da casa já não estava mais entre ela. Por isso, querido, que eu quero ressaltar isso, para que você entenda. O Senhor sabe qual é a sua necessidade. O Senhor sabe até onde você suporta. O Senhor sabe qual é o seu limite. Porque muitas vezes, querido, a gente fala que a gente não aguenta mais, é assim, não? Tem hora que você fala assim: não aguento mais. Aí o Senhor lança mais um pouquinho. Eu não aguento mais, eu vou explodir. Aí o Senhor lança mais um pouquinho. Você explodiu? Você aguentou? É que ainda não chegou no limite. Ele sabe do seu limite, Ele sabe do meu limite. E muitas vezes Ele nos coloca no limite para exercitar a nossa fé. Porque a nossa fé, meu irmão, vamos falar assim rasgado, vamos falar assim abertamente, a nossa fé, ela só é colocada em prática quando as coisas se estreitam. A nossa fé muitas vezes só é depositada nos pés do Senhor, com lágrimas, com choro, com arrependimento, quando estamos no estreito. Porque quando a coisa está bem, muitos de nós, e eu me incluo, nem lembramos dele. É difícil de falar isso, mas é uma grande verdade, irmão. Olha as condições que o mundo está passando hoje, olha o que o mundo está vivendo hoje. Você acha que se verdadeiramente uma grande massa se arrependesse do que está fazendo, você acha que o Senhor, aleluia, não iria mover a sua mão de graça, de misericórdia e de poder a favor de tantas pessoas necessitadas? Tudo que o Senhor precisa para executar aquilo que Ele gosta, aquilo que traz alegria no coração dEle, que é nos ajudar, aleluia, e eu digo isso no âmbito da salvação, meu irmão. Aleluia, tudo que Ele precisa é o que? Do meu coração e do seu coração arrependido. É a gente demonstrar a Ele a fé que nós temos. Mas a gente não vê mais isso, ou vemos muito pouco.
E após Marta se expressar, ela sai. Vai embora. E quando ela chega na casa dela, ela já entra chutando a porta, gritando, chamando Maria. Ei, Maria, vem cá, ó, Jesus está lá te chamando. É assim? Olha no texto. Marta chega até Maria, discretamente. Discretamente. Ela fala aos ouvidos de Maria: o mestre está aí e ele quer falar com você. Sabe por quê, querido? A Marta saiu com 10, 12, 15 pedras na mão. Mas nada do que ela falou mudou a posição de Jesus. Nada do que ela falou mudou o poder de Jesus. Nada do que ela falou mudou aquilo que ele já tinha arquitetado. E quando ela volta para a casa dela para chamar Maria, ela fala ao pé do ouvido, porque se ela estivesse totalmente doida, o pessoal não ia nem entender. Ia entender talvez como um surto de alguém que acabou de perder alguém querido. E quando Maria ouve que o mestre está chegando, aleluia, ela sai ao encontro do mestre. Mas a atitude de Maria, querido, é a mesma atitude que ela teve quando Jesus esteve na casa dela. A mesma atitude que ela teve foi aquela de se lançar aos pés de Jesus. Ela se lança, meu pastor, com ímpeto de adoração. Ela se lança rasgando o coração, e é diferente, meu irmão. Eu falo isso para você porque quem já teve essa experiência sabe. Quando você vai meio marrudo pedindo as coisas, quando você vai exigindo alguma coisa, às vezes eu fico até irritado. Porque às vezes a gente esquece o que nós somos, irmão. Sabe aquele negócio de bater o pé, eu quero? Ai, tem que ser do jeito que eu faço, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ter... Não, não é, meu irmão. A Maria, ela foi, aleluia, com o coração dela voltado para a adoração. Ela se rasgou nos pés de Jesus. A expressão dela foi diferente. A expressão dela foi diferente. Sabe, eu vejo Maria chegando aos pés de Jesus e falando: meu Senhor, lindo. Sabe o seu amigo? Ele não resistiu. Sabe, Jesus, nós tentamos, mas a enfermidade foi mais forte. E eu não sei o que fazer. Será que tem algo que lhe cabe fazer que possa mudar essa situação? Ou simplesmente me confortar, ou confortar a minha irmã? Nós estamos perdidas. Sabe, querido, a expressão de Maria é totalmente diferente. A Bíblia não fala necessariamente da maneira que eu expressei, mas a gente consegue entender dentro das expressões de Maria, dizendo: eu não pude fazer nada, mas eu acredito que ainda há algo que o Senhor possa fazer. Jesus pega na mão de Maria, aleluia, e pede para ela assim: ó, onde é que está o corpo? Onde é que colocaram ele? Mas o interessante é que a Bíblia vai mencionar que quando Maria sai do ambiente sem dizer nada, aqueles que foram para confortar, para especular, para ver o que estava acontecendo, percebe que se trata de Jesus. E todo mundo faz o quê? Segue Maria. E quando chegam naquele lugar onde colocaram o corpo de Lázaro,
acontecem coisas muito interessantes. Porque Jesus fala que aquilo que está acontecendo é só para que se manifeste a glória de Deus. Jesus fala que o que Lázaro está passando não é para a morte. Jesus vai falar que Ele é a ressurreição e a vida. E quantas vezes nós ouvimos isso? Que Ele é a ressurreição e a vida. Mas mesmo Ele falando isso, muitas vezes a gente dá uma de Tomé. Eu quero ver. Se eu não vir, eu não acredito. Só que o ver, o tocar, para crer, não entra no âmbito de fé. Fé, você anda e Deus coloca o chão. A fé, aleluia, é forte isso, irmão. Você não enxerga o chão, mas você dá o passo. E você sai andando. E você não entende, mas você está andando. Mas não tem chão, mas você está andando. Mas não tem porta aberta, mas você está andando. Mas não tem mais chance, mas você está andando. Não tem mais oportunidade, você está andando. As coisas estão acontecendo, o ambiente da fé, as coisas acontecem, aleluia, de acordo com aquilo que você acredita que vai acontecer. Você só precisa depositá-la na pessoa certa, que é a pessoa de Cristo. Aleluias. Oh, glória. Ai, Jesus. Lá no versículo 34, vai dizer assim, ó, e disse, onde o puseste? E disseram, Senhor, vem e vê. Quando Jesus fala isso, irmão, é o mesmo que ele dizer para Maria assim, onde é que está o momento do seu, o motivo do seu choro? Onde é que está o motivo do seu sofrimento? Onde é que está? O que causava as lágrimas em Marta e Maria era a morte do irmão. E estava lá dentro do sepulcro. E às vezes a gente precisa trazer isso para nós, mas no ambiente espiritual, irmão. Às vezes a gente precisa sair um pouquinho da caixinha, sair um pouquinho do quadradinho, sair um pouquinho do espaço limitado e entender que a linguagem de Cristo é uma linguagem espiritual. Tudo que a Bíblia trata é de maneira espiritual. As coisas naturais acontecem para que nós possamos entender que existe a espiritual. E se a gente não movimentar isso, não mover isso, a gente morre. E muitas vezes a gente se prende em situações adversas da nossa vida, no âmbito material. E deixa de crer ou para de crer, porque uma situação ou outra não acontece, porque um sonho ou outro não se realiza, porque um desejo ou outro não acontece. Aí a gente quer limitar o agir de Deus e não é assim. Então, lá no versículo 38, eita Jesus, eu preciso concluir. No versículo 38, Jesus, pois movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta nela. E disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Olha o espiritual de novo. Tirar a pedra é coisa que qualquer pessoa pode fazer. Porque foi o homem que colocou, o homem que tire. Não é assim? Às vezes eu coloco pedra no meu caminho,
que eu mesmo tenho que tirar. Às vezes eu causo situações que eu mesmo tenho que resolver. Às vezes eu passo por decepções que eu mesmo causei. Às vezes eu enfrento problemas que eu mesmo coloquei, eu mesmo entrei. Você consegue entender isso? A pedra é algo humano, é algo que você pode tocar, é algo que impede você de ver o milagre. E às vezes, na maioria das vezes, nós precisamos tirar essa pedra. Agora cabe a você olhar para dentro de si mesmo e entender qual é a pedra que está te impedindo de ver o milagre acontecer. Qual é a pedra que está impedindo de ver as coisas acontecendo na sua vida? Se é a pedra do orgulho, se é a pedra da preguiça, se é a pedra do vício, se é a pedra da soberba, a pedra da mentira. Que pedra é essa que está na minha e na sua vida? Às vezes eu posso olhar e enxergar essa pedra como algo muito grande. Talvez eu enxergue como uma pedra que não pode ser removida. E vamos ser bem sinceros, eu acredito que aquela pedra não foi uma pessoa só que colocou. Sabe o que isso significa, minha pastora? Que às vezes a gente precisa da ajuda de alguém para remover essa pedra que nós colocamos. Você consegue meditar nisso? Algumas pessoas colocaram a pedra, mas algumas pessoas vão ter que tirar essa pedra. E nada nessa vida a gente faz sozinho, viu, meu irmão? Nada. Nem errar. Que até para errar, às vezes você erra junto com alguém. É meio desafiador falar isso. Mas não incline o seu nariz não, irmão. Isso é um alerta de Deus para mim e para a sua vida, você que está me ouvindo também. Talvez o que você precise para as coisas acontecer é simplesmente pedir a ajuda de alguém para tirar a pedra que talvez vocês mesmos colocaram. É algo para se refletir, meu irmão. Que pedra eu posso ter colocado na minha vida que eu preciso de alguém para remover? Eu não estou aqui como juiz de ninguém, mesmo porque eu também tenho os meus problemas para resolver. E eu gosto desse Jesus, porque ele faz eu pensar nas pedras que eu também coloquei. E nas pessoas que eu também preciso procurar para ajudar a remover essa pedra. Talvez esse tempo seja um tempo de acerto. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, que vai além disso. Talvez esse tempo seja o tempo que você precise da pessoa para tirar a pedra, para ver o milagre. Talvez o que Deus quer é que você se junte com alguém e juntos removam a pedra para ver o milagre acontecer. E o engraçado é que o milagre não é seu. Porque as pessoas que foram tirar a pedra não foi Marta e Maria. Você consegue imaginar? Tenta voltar comigo no tempo. Uma rocha servindo de sepulcro e uma pedra enorme e pesada na entrada de um túmulo. Aí eu vejo lá a Márcia e a Sandrinha tentando puxar essa pedra. É fácil?
Mas o Senhor move alguém. Aleluias. Aleluias. O Senhor move alguém para tirar a pedra para você receber o milagre. Aleluias. Entenda isso, querido. Eu preciso caminhar para o final. Meu Deus do céu, me perdoa, pastor, que hoje eu estourei no horário. E eu quero encerrar por aqui, em nome de Jesus. Retiram a pedra, porque a pedra é coisa humana. E quando a pedra é retirada, o dono da vida chama aquele que estava morto. Mas eu quero enfatizar algo para você nessa noite. Jesus não falou com o corpo de Lázaro. A voz de Jesus, ela ultrapassou limites que a gente não vai entender nunca. A voz de Jesus não ficou ecoando dentro do túmulo, porque o corpo já não fazia mais sentido. A voz de Jesus, aleluia, foi buscar a alma de Lázaro e o espírito de Lázaro. Aleluias. 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 É algo tão tremendo, mas eu não vou ter tempo para falar isso, irmão. Daria aí pelo menos mais 20 minutos, pelo menos, para entrar nesse ambiente de onde estava Lázaro. Fica para uma cena de um próximo capítulo, se Deus assim permitir. Mas eu quero que você entenda que Jesus foi buscar Lázaro de um lugar onde nós estaremos um dia. Junto com ele, em um lugar onde ninguém quer voltar. Porque quem é arrebatado em espírito tem um pouquinho da visão daquilo que acontece no céu. A gente vê muitas declarações, não querem nem voltar para essa terra aqui não, meu irmão. Mas o Senhor fez Lázaro voltar, entrar no corpo dele, um corpo que já estava decomposto, e ainda vai mais um tempo para falar disso, porque o corpo já estava comido, já estava corroído, já os órgãos já não funcionavam. Jesus trouxe vida a tudo. É um processo muito complicado, que só Ele sabe como funciona. É um mecanismo cheio de detalhes, mas quem é o Criador, aleluia, aquele que é o consumador da minha e da sua fé, Ele sabe como funciona, Ele sabe como trazer a vida para mim e para você. Então não se desespere, não se desanime, porque hoje é o dia que Jesus tira a pedra. Jesus manda tirar a pedra, as coisas vão acontecer e o teu milagre você vai ver. Aleluia, coloque-se de pé em nome de Jesus. Me perdoem pelo horário, eu quero apenas orar, agradecer ao Senhor por esse tempo. Meu Senhor, eu quero te agradecer, Senhor amado, por esse tempo, por essa palavra, te agradecer por tudo que foi falado, que foi tratado. Espero, Senhor amado, que o Teu Espírito convença cada um aqui presente da pedra que precisa ser retirada. Que o Senhor possa mover pessoas, se necessário for, para tirar a pedra, para que as pessoas vejam o milagre acontecendo. Senhor amado, nós cremos num Deus de milagre. Nós cremos num Deus que cura, que sara, que liberta, que transforma e que restaura. Um Deus que salva, não só, aleluia, o corpo, mas salva a alma. Aleluia, não um Deus que cura simplesmente as enfermidades do corpo, mas um Deus que dá, aleluia, a salvação, a alegria da salvação. Senhor, nessa noite, que o Senhor possa encontrar, aleluia, aleluia, morada no coração das pessoas que nos ouvem. Aleluia, que os seus problemas, as suas necessidades possam ser sanadas e alcançadas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer. E eu quero encerrar aqui, aleluia, com esse texto. Amém? Estenda as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz, em nome de Jesus.